Bom dia. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Abra comigo, por favor. Eu quero ler, você que tem em sua Bíblia, Atos. Compartilhar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7. Assim a minha Bíblia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediatamente, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, o abraçou e disse: não vos perturbe, ele está vivo. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O Senhor tem me dado a oportunidade de trabalhar com os jovens há mais de 20 anos. Nunca vi as igrejas tão cheias de gente. Nunca vi os templos tão pequenos. Nunca vi as programações tão amontoadas umas em cima das outras. Nunca vi tanto crente pregando na rádio, na televisão. Nunca vi tanto jogador de futebol fazendo assim com o dedo depois que faz o gol. Nunca vi. Mas eu também nunca vi a juventude sem lugar no reino de Deus como agora. É uma coisa estranha que eu tenho visto. Ao mesmo tempo que o evangelho cresce, os ministérios com os jovens morrem. Esse texto aqui é um texto mexe muito comigo. O texto começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, essa igreja aqui era uma igreja que tinha cultos regulares. No primeiro dia da semana tinha culto. Era uma igreja organizada, não era uma avacalhação. A segunda coisa que a gente vê nesse culto, nesse texto, é que era um culto especial, era um congresso. Era culto de ceia, era um culto especial. Havia programações especiais nessa igreja. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que essa igreja tinha uma estrutura legal. A Bíblia diz que era uma igreja de 2 andares e que tinha luzes no piso superior. Essa igreja tinha então gelo seco, tinha moving, tinha tudo que pudesse atrair um jovem, quem sabe um telão de 10 metros assim no fundo. E o principal que essa igreja tinha, o maior pregador da época, um tal de Paulo, um moço chamado Paulo. E você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com cultos regulares, congresso, uma estrutura linda de uma igreja, e com o maior pregador da época, os jovens estavam dormindo debaixo do nariz do maior pregador da época. Na melhor igreja, com a melhor estrutura, com o Thales fazendo louvor, e eles dormiam. Pastor, o senhor me perdoe, mas eu acho que a culpa nesse texto é do Eutico. Não é. Não é. O Eutico fez um favor a Paulo quando ele foi para o culto. Não foi Paulo que fez um favor a Eutico de pregar um sermão para ele ouvir. Quando um jovem põe uma roupa e sai de casa e ele vai para o culto, ele devia parecer fantástico. É um heroísmo. Por quê, pastor? Porque hoje nós temos na mão a verdade, a palavra de Deus, mas nós não temos comunicado essa palavra aos jovens como devemos. Tudo estava contra Eutico. A Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. O maior homem do cristianismo pregando, e o jovem foi vencido pelo sono. É isso que eu vejo nas igrejas que eu vou. É muito engraçado, porque eu estou descobrindo que as pessoas estão me levando não para pregar, mas para o jantar depois da pregação. Pastor Lúcio, foi muito bom o seu sermão, mas eu queria falar com o senhor da minha juventude. Pastor, olha, foi muito bom o sermão, mas eu queria te falar dos meus filhos que não estão na igreja. O pastor presidente vem dizer isso para mim, os pastores da igreja vêm dizer: olha, o nosso grupo de jovens não vinga,
A nossa igreja tem 5.000 membros e a gente reúne 20 jovens no sábado à noite. Olha, a gente não consegue, e muitas vezes são pregadores bons, e a igreja tem uma estrutura legal. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu muitas vezes, nesses anos trabalhando com jovens, eu me sinto mais ou menos como Paulo. Eu não tenho uma resposta, mas eu me sinto como Paulo, porque o texto diz assim: quando o levantaram, estava morto. Muitas vezes eu tenho me visto como médico legista e não como médico de prevenção. Eu só vou visitar os jovens, eu vou procurá-los só para testar o óbito. Ó, mãe, morreu, virou lésbica mesmo. Ó, pai, realmente ele falou que ele vai para o inferno morar com Satanás, mas a igreja não quer ir de novo, não. Olha, eu estou aqui para dizer para o senhor que seu filho realmente não quer saber mais nada. Muitas vezes eu tenho me sentido assim, como alguém que só atesta o óbito. Mas o que eu amo na Bíblia Sagrada é o que os homens de Deus fizeram para levar essa palavra até os seus contemporâneos. A Bíblia diz que Paulo mudou a estratégia. Eu creio que, como um homem cheio do Espírito Santo que ele era, ele pensou: se o meu sermão não segura essa juventude acordada, se eu fui ao terceiro céu, mas eu não estou sabendo comunicar isso para a juventude, eles estão dormindo debaixo do meu nariz, eu vou mudar a estratégia. Meu sermão não está prestando, eu vou dar um abraço nesse momento aqui, vamos ver qual é. A Bíblia diz que ele desceu, não orou, não deu óleo para ele, não esfregou a Bíblia na cara dele, não falou sai Satanás, deu um abraço. E o jovem voltou a viver. Aleluia! O desafio das sociedades bíblicas e meu e seu é levar a Bíblia para essa geração. Está aqui a palavra de Deus e está aqui essa geração. E tem um buraco no meio. Você sabe qual é o nome do buraco? Sono, tédio. Eles olham para a internet e olham para o pregador. Falam: me desculpa, pregador, um beijo. Eu sou muito mais o Steve Jobs do que você, viu, pastor? Eles olham para o futebol, vê uma animação 500.000 vezes maior do que a hora do louvor na nossa igreja. Eles falam: ó, um beijo. Prefiro ficar com o Coringão, com o Palmeiras, prefiro ficar com o Santos, com o São Paulo. Não vai. Eu venho para a igreja, parece que a gente está celebrando o funeral de Jesus, ao invés da ressurreição dele. Isso eu estou dizendo para vocês o que eles falam para mim. É verdade. A gente vem na igreja, não consegue fazer amigo. A gente vem na igreja, o sermão não tem nada a ver. Eu fui numa igreja outro dia, foi muito engraçado. Fui pregar e o pastor presidente, vieram várias congregações, juntou lá, sei lá, 5.000 jovens. E o pastor me disse: pastor Lúcio, faça um favor para mim, aproveita que os meus jovens vão estar unidos e puxa a orelha deles, porque eles não calam a boca quando eu estou pregando. Só que para falta de sorte dele, eu havia visto o DVD dele pregar. Eu disse para ele assim: pastor, com todo respeito, mas eu não vou voltar aqui mais, ele não me chamou outra vez, olha aí. Não devia ter falado. Quando o senhor está preparando um sermão, o senhor pensa no jovem? Tem alguma ilustração para um adolescente? Olha, o senhor me perdoa, eu ouvi um sermão do senhor. Eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor está preparando sermões para o adulto, casado, com filho, dizimista. O senhor me perdoa a franqueza, os adolescentes e jovens do senhor têm que conversar na hora da mensagem. Se eles não conversarem, eles são mais crentes que o senhor. Porque eu e o senhor não aguentamos calar a boca quando a gente vê um negócio chato. Ele ficou me olhando assustado. Eu falei: o senhor me perdoe, mas o senhor virou Paulo pregando para eu. Eles estão olhando para o senhor assim, mas eles estão escorados, dormindo assim. E o senhor volta para casa para assistir os gols do Fantástico pensando: arrebentei! E os meninos estão lá em casa dizendo assim: estou arrebentado. Nada relevante, nada. Sabe o que Paulo fez? Ele deu um F5. Quem não sabe o que é F5 é a tecla do computador que você atualiza. Ele falou: meu sermão não está chegando nesse povo. A palavra em mim, eu tenho revelações profundas de Deus, mas essa molecada não está nem aí. O erro não está neles, o erro está em mim. Eu vou mudar. Deu um F5. Quem sabe você está aqui nessa manhã falando de Madonna com seus jovens. Madonna morreu, agora é Lady Gaga.
Quem sabe você está falando de Orkut, não existe mais nem Orkut. Acabou. Agora o Facebook já está acabando também. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você está falando de ficar. Jovens, não fiquem. Não existe ficar mais. É pegar. É pegar. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dar um F5 na nossa vida. Para nos atualizar. Por quê? Porque senão, por culpa nossa, essa geração vai para o inferno com a Bíblia na mão. Essa é que é a coisa. Verdade. Meu Deus. De um grande ator norte-americano na década de 50 se encontrou com um pastor amigo dele de infância. Os dois foram criados juntos e os dois se encontraram. E o cara tinha se tornado o maior ator dos Estados Unidos naquela época. E ele disse assim para um amigo dele: rapaz, o pastor da igrejinha do interior falou: cara, a gente jogou bola junto, estudamos na mesma escola, você virou o maior ator dos Estados Unidos, eu virei o pastor de uma igrejinha de 50 pessoas. Como pode? Isso é um fato. Sabe o que esse ator respondeu para ele? Disse assim para ele: porque eu conto as maiores mentiras do mundo para as pessoas como se fosse verdade, mas você conta a maior verdade do mundo para as pessoas como se fosse mentira. Meu Deus. O jovem está cansado de um evangelho normal. O jovem está cansado de uma apresentação da palavra de Deus que vai colocá-lo mais desanimado do que tudo que ele vê aí fora. Você sabe qual é a maior pastora de jovens do Brasil? O maior pastor, você conhece esse ministério? Chama Ministério Trio Elétrico, da pastora Ivete Sangalo. Ela é a maior pastora de jovens da nação. Os cultos dela nunca tem menos do que 50 mil jovens, 100 mil jovens. Porque ela está comunicando com um abraço. Ela está passando a mensagem do jeito que a geração olha e fala assim: essa loucura eu vou atrás dela, mas essa loucura dos meus avós aqui, isso não mexe comigo. Eu sei, mas eu sou como Calvino. Calvino, quando alguém ia visitá-lo, Calvino saía pelas ruas de Genebra e ficava mostrando as pessoas para os amigos dele, falava assim: aquele verdureiro é da minha igreja, aquele jovem é da minha igreja, olha lá aquela moça, é da minha igreja, tá vendo? É da minha igreja. E aí à noite, quando o pregador pregava, depois do culto, ele falava com o Calvino: Calvino, tinha 50 pessoas aqui na igreja, eu não vi nenhum daqueles que você me mostrou. Calvino dizia: olha, toda a cidade de Genebra é minha ovelha, só eles não sabem nenhum. Então quando eu vejo o Rock in Rio, eu fico numa indignação profunda, tão profunda que várias pessoas me criticaram no Twitter essa semana aí, semana passada. Cristãos que começaram a elogiar as bandas e falar bem do Rock in Rio. Eu falei assim: você é um idiota. Satanás está contratando, por quê? Porque você está trabalhando para ele. Eu fico indignado quando eu vejo os jovens da nação indo atrás da droga, da mentira, das músicas que não tem nada a ver, do lesbianismo, da homossexualidade. Eu fico indignado, porque eu não sei você, eu não sei quem está lá fora, eu falo de mim. Eu sou o pastor de jovens dessa nação aqui. Amém. Se mexer com meus moleques, vai tomar tapa na cara. Principalmente porque no meio dessa multidão de jovens do Brasil tem dois que eu tenho um carinho muito especial por eles, que inclusive são os meus professores que me ajudam a dar F5 todo dia, que é o pastor Davi e a pastora Emily. O pastor Davi tem 8 anos de idade e a pastora Emily tem 10. São eles que me ensinam a não ser um idiota, a não perder o tato com a realidade. São eles que me falam: pai, isso aqui não tem nada a ver, pai, isso aqui coisa de mané, pai, eu pai sem cabeção, pai. São eles que no final do culto olham para mim e falam assim: pai, teve nada a ver aquilo que você fez, tá? Pode parar. Eles são os meus professores de ministério com os jovens hoje. São eles que me trazem de volta para a realidade e não deixam a minha alma envelhecer. Esse mês de outubro eu vou fazer 40 anos. Eu vou fazer 40 anos. Mas eu tenho pedido a Deus que você cumpra na minha vida o Salmo 103, verso 5. Ele que enche a sua boca de bens, e Ele que renova a sua mocidade como a da águia. Ele que te coloca jovem sempre. Está na linguagem de hoje.
E a mensagem que eu tenho pregado para os jovens, então, por onde eu vou, principalmente para os jovens que estão lá no nosso pastoreio, é que eles têm que ser loucos. Não deixa de ser louco. Só pega a loucura que você tem pelo futebol, pelo sexo, pela droga e canaliza ela para o Filho de Deus. E esse ano, cada ano eu proponho um tema. Esse ano o tema é Loucos pela Bíblia. Dentro do lema Loucos por Jesus, eu estou trabalhando o tema Loucos pela Bíblia. E nós já fizemos várias coisas esse ano. Por exemplo, eu já propus para os jovens andar com a Bíblia 24 horas durante 2 meses do ano. 24 horas na mão. Para onde for? Para o banheiro, para a academia, para o namoro, para a praia, para o estádio de futebol. Tem jovens jogadores do Atlético, do Cruzeiro lá na igreja, que vão para o CT com a Bíblia na mão. Teve gente que terminou o namoro, porque ficou andando com a Bíblia 24 horas. Teve uma mãe que me ligou: pastor, pelo amor de Deus, o meu filho tem hoje a maior entrevista de emprego da vida dele. Eu te imploro, liga para ele, manda ele parar de andar com essa Bíblia cheia. Eu falei assim: a senhora ligou para o cara errado. Ela falou: para que eu tinha que ligar? Eu falei: senhora, tinha que ligar para o tu. Que tu? Tu. Sabe o que o jovem fez? Infelizmente ele ficou ouvindo os meus sermões. E aí eu desafio os jovens todo dia a fazer uma loucura com Jesus. Daqui a pouco eu vou falar de alguns livros que falam sobre isso. Ele pegou 2 Bíblias, uma Thompson e uma Shed, e foi para a entrevista de trabalho. Chegou lá e pôs as 2 em cima da mesa. A entrevistadora disse: antes de fazer qualquer pergunta, o que é isso? Ele disse: Bíblia. Segunda pergunta: por que você está com essa Bíblia? Ele disse: eu sou cristão. Ela disse: então eu não tenho entrevista com você. Lá no departamento pessoal você está contratado. E ele disse: a senhora é crente? Ela disse: Deus me livre. Mas se você não se envergonhou de andar com a marca da sua empresa, você não vai se envergonhar de andar com a marca da nossa empresa. Você é o perfil que nós queremos. Eu aqui com o testemunho de um jovem. Todo primeiro dia do mês, de qualquer mês, eu lanço uma loucura do mês. E aí um jovem aqui no interior de São Paulo, Jundiaí: pastor, andei com a Bíblia durante todo o mês de junho. Resultado: ganhei 18 pessoas para Jesus. Trouxe vários desviados de volta para a igreja. Aí ele fala muita coisa linda, mas uma coisa que está aqui no e-mail: nenhum não cristão me criticou, só crentes me criticaram. Só crentes falaram mal do que eu estava fazendo. Outra loucura que eu já fiz com os jovens lá: leitura ininterrupta da Bíblia em voz alta. Terminamos ontem a 3ª leitura ininterrupta da Bíblia em voz alta esse ano. De 1º a 3 de janeiro, ficamos os jovens 24 horas eu com eles lá na igreja, lendo a Bíblia em voz alta. Eu não tenho como expressar para vocês o que aconteceu. Leitura de Apocalipse 22. Olha, parece gol do Brasil roubado contra a Argentina lá em Buenos Aires no final da Copa. É uma gritaria. É jovem. Olha, não tem que fazer apelo, não tem que fazer nada. Os jovens vêm no final e falam: eu quero largar minha vida de lesbianismo. Mas a gente não pregou, é por isso mesmo. Eu acho que o que está atrapalhando é a nossa pregação, gente. Eu estou descobrindo que a Bíblia não precisa ser explicada. Ela tem que ser vivida e colocada à disposição deles. Quando eles lerem, a vida deles será transformada. Não é tão necessário a gente colocar coisa colorida na capa da Bíblia e nem camuflagem para o jovem ler a Bíblia, não. O que eles estão querendo é ver a palavra de Deus encarnada em alguém louco o suficiente para poder viver essa loucura e passar essa loucura para eles. Leitura ininterrupta da Bíblia. O que mais? Eu criei esse ano uns cultos chamados overdose de Bíblia. Então fica um jovem sentado no altar tomando soro, só que ao invés de soro a gente põe uma Bíblia bem grande e ele toma um soro. O culto inteiro, na hora do louvor até o fim. E o culto todo é com leitura bíblica. Então tem uma canção que é geralmente com letra bíblica, aí vem alguém lendo um verso bíblico. E vai fazendo assim, os avisos são dados lendo a Bíblia. Na hora da oferta a gente lê alguma coisa da Bíblia. E a pregação é que é a mais engraçada. Eu
preguei outro dia um sermão para eles chamados, num desses estudos ao redor de Bíblia, chamado Os 10 Mais. Então, gente, hoje eu vou falar dos 10 versos bíblicos mais tristes para mim. Eu só abro ele, sem explicar. Agora, nós vamos estudar os 10 versos mais engraçados da Bíblia, segundo o 5. Agora, os 10 versos mais difíceis de obedecer. Agora, os 10 mais fáceis de obedecer. Agora, os 10 mais. Só faço isso. Eu fiz eles abrir a Bíblia 70 vezes no culto. São os cultos overdose de Bíblia. A proposta é mostrar para o jovem que a Bíblia fala por si só. E também mostrar para ele que ele é da Bíblia, que não sabe a Bíblia, nem Mateus. Fez, reforçou a escola bíblica dominical. Eu não vou nem falar disso não, porque eu sou batista. Então, não existe batista sem escola bíblica dominical. O pouco que existe em mim aqui foi fruto dos beliscões que a minha mãe me dava quando eu era pequeno. E dizia, vai para a escola bíblica. Quer ficar acordado do sábado ao domingo? Vai. Mas você vai morrendo para a igreja, mas vai. Escola bíblica dominical bomba. O que mais? Teatro. Muita loucura já fizemos com o teatro. Fizemos agora a Bíblia em uma noite. Nós encenamos de Gênesis 1:1 até a volta de Cristo em uma noite. Mas não é teatro com aquelas roupas brancas, não, que eu não aguento aquilo mais. Aquilo acabou no mundo inteiro. Se você quiser aquilo, acabou o seu teatro. Nosso ministério de teatro meu Senhor, é até preocupante. Tanto que os meninos se levam a sério. Mas é muito engraçado, você ri o tempo inteiro. Ri o tempo inteiro, mas é a encenação da palavra de Deus. O que mais a gente fez? A gente canta músicas agarrado para a Bíblia. Por que nós vamos fazer isso aqui? O que mais? Eu comprei de Sociedade Bíblica um monte daquelas Bíblias à prova d'água. E marquei uma ida lá para o sítio, nós ficamos nadando e fizemos culto dentro da piscina. Eu faço batismo. Todo final de culto meu tem batismo. Eu acredito que batismo você não tem que preparar para batizar. Você batiza para se preparar. Então acaba o culto lá na igreja, eu falo, quem quer entregar a vida a Cristo? Aí vem aquele monte de gente chorando. Ô jovens, glória a Deus, tem um segundo convite, quem quer se batizar? Então vem comigo. Não, pastor, eu não trouxe duas roupas não. Eu também não. Eu vou entrar do jeito que eu estou aqui, eu vou te batizar e depois nós vamos te dar as lições. Porque eu descobri que jovem, se passar muito tempo, o Satanás do inferno vai lá e tira da cabeça dele o desejo de batizar. E foram vários os jovens que eu já encontrei desviados, que eu falei com eles, ô cara, você está sumido, cabeção, o que aconteceu? Ô pastor, aproveitei que eu não era batizado ainda. Mas na minha igreja ninguém vai aproveitar que não é batizado. Nós vamos dar tibum em todo mundo aqui. Aí eu levo a Bíblia, que é a prova d'água, lá para dentro do batistério. Aí eu deixo ela cair, ai gente, cai, ai meu Deus. E eu pego ela e falo assim, só que essa Bíblia aqui não é fresca igual vocês. Ela não estraga. Essa aqui é a indestrutível, poderosíssima, maravilhosa, punk, palavra de Deus. Todo mundo aplaude, grita, chora, fica doido. O que mais? Acampamentos e congressos sobre a Bíblia. Fiz esse ano, acampamentos e congressos sobre a Bíblia. Fizemos agora um congresso que eu comi, cadê Janaína? Essa Bíblia. Eu sempre fiquei lendo lá Ezequiel 3:3. De João e Apocalipse 10, e aí eu pedi uma moça da minha igreja que trabalha com culinária, ela fez essa Bíblia, só que as folhas comestíveis. Então eu falei, gente, ano passado eu quebrei uma guitarra no congresso, quebrei uma guitarra para Jesus, aí todo ano eu faço uma coisa assim que nós mais não aceitam. E esse ano eu falei, a minha loucura esse ano eu quero comer uma folha de Bíblia, eu preciso comer uma Bíblia. E aí ela fez para mim essa Bíblia. E aí eu preguei no final, eu estava vestido de lanterna verde, me vesti de lanterna verde, no final, eu não sei se eu estava de lanterna verde nessa hora. Aí eu abri, aí eu chamei os pastores que estavam presentes, vieram caravanas de tudo e quanto é lugar do Brasil, jovens de tudo e quanto é lugar, desde o Acre, Roraima. Aí eu abri e comi a Bíblia. Ô gente, você não pode sonhar que isso produziu na vida. Eu trouxe ela aqui para você se interessar em comer a Bíblia diante dos seus jovens. O que é isso aí? Eu comendo não, né? Aí eu ponho ela aí, mas eu estava tocando guitarra com ela nessa hora. Eu fico levantando a Bíblia, vejo a Bíblia, tiro ela para dançar. Aí eu fiquei deitado lá no altar com ela.
Bíblia também. O que mais? Todo mundo lendo a Bíblia. Eu estou trabalhando a Bíblia aqui, mas não tem Bíblia. Olha aí, todo mundo com a Bíblia. O teatro, no final do teatro. Eu com óculos, um pouco escandaloso. Eu comendo essa Bíblia aqui, eu seguro a terra verde. Meu Deus, está escuro ali. Eu coloquei os nomes dos livros da Bíblia todos lá de cima. Os meus super amigos ali, com a Bíblia na mão, o que mais? Aí nós fizemos essa Bíblia tamanho gigante, só que oca, para os jovens, porque eu falei assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então um tem que entrar dentro do outro. Então todos os jovens entraram dentro da Bíblia para tirar foto, porque eles têm que entrar na Bíblia e a Bíblia entrar dentro. Olha lá, oh, meu Deus do céu. Vai, eu quero minha Bíblia, eu pregando. Tem aquela foto aí, Janine? Você acha que é muita foto? Aí tem uma hora que eu tirei a foto do congresso, essa aí. Eu pedi todo mundo que abrisse as Bíblias, milhares de jovens, não dá para ver ali a cena não. Todo mundo abriu a Bíblia e nós tiramos essa foto com todo mundo com a Bíblia aberta. E você não podia imaginar, você não pode imaginar o quanto de jovens soluçando, chorando, jovens voltando para Jesus, dizendo, pastor, eu voltei, eu larguei uma vida ruim, eu voltei para o Senhor. Sabe o que nós fizemos também durante esse congresso? Pegamos latões, cadeiras, e fomos para a rua, e colocamos nas praças, e subimos em cima dos latões, e ficamos lendo a Bíblia. Na Bíblia, quem quisesse passar e ouvir. Entramos dentro de lugares públicos, farmácia, padaria, escola, supermercado, e ficamos lendo a Bíblia. 30, 40 jovens invadiram o supermercado, ficaram lá lendo a Bíblia. Na praça de alimentação do shopping, todo mundo comendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra, e lendo a Bíblia para todo mundo. Loucuras com a Bíblia na mão. Foi o que nós propusemos para os jovens fazer. Comemos a Bíblia, distribuímos milhares de Bíblias, a maior evangelização com distribuição de Bíblias que nós fizemos esse ano. Fiz vídeos. Tem um vídeo aí, funk da Bíblia, não tem? Não consegue abrir, né? Fiz essa camisa. Vocês não fazem noção do trabalhão que é fazer essa camisa. Compra um monte de malha preta, arranca a folha da sua Bíblia, sapeca ela aqui e acabou. Eu tenho centenas de testemunhos para te contar, de jovens da minha igreja, parados no ponto, esperando para ir para a faculdade. Aí chega alguém do lado e fala assim, dá licença, o que é isso? Isso aqui, meu amigo, você não faz noção. Aí eu ensinei os jovens a valorizar, a fazer um striptease mesmo. Ó, isso aqui você não pode calcular, isso aqui é a coisa mais louca que existe. O que é isso, o famoso Jorge Amado? Eu falei, Jesus amado. Nós temos gente na nossa igreja hoje, professores universitários, empresários, gente do morro, que se converteu porque viram os nossos jovens usando folha de Bíblia no peito, por onde eles estão levando a palavra de Deus. Fiz exposição de Bíblia, eu fiz entrevista com personagens bíblicos. Ontem de manhã, sabe quem que a gente entrevistou? O maior personagem bíblico, a baleia que engoliu Jonas. Sentamos a baleia que engoliu Jonas lá, que é um jovem gordinho da nossa igreja, e fizemos uma entrevista. A baleia que engoliu Jonas, o que você sentiu com aquela peste dentro da sua barriga? Olha, aquilo me deu uma indigestão. Ensinando a Bíblia para eles através da entrevista dos personagens bíblicos. O que mais nós fizemos? Eu tenho vários livros que contam a história dos heróis da fé. Então eu preguei para eles sobre os heróis da fé que morreram e pagaram com um alto preço da Bíblia. Eu falo muito para os meus jovens da igreja perseguida. Então eu falo, por exemplo, da Rankin, que é uma garota que há um tempo atrás foi emparedada porque tinha uma Bíblia. Foi emparedada. Fizeram um vão no muro da cidade, colocaram a garota de 12 anos e colocaram os tijolos. O executor dela, diante da cidade inteira, disse: garota, você é jovem, vai morrer por causa desse livro de mentiras. O que você tem a dizer? Se você negar a Cristo agora, fala aí uma palavra que a gente te liberta. Ela falou: para falar uma palavra? Então eu vou falar. Cadê o último tijolo? A garota morreu emparedada por causa desse livro. Aí eu digo para os jovens: e aí? Vamos envergonhar o sangue dos mártires?
Esses caras vão ter morrido igual panaca, igual trouxa, para hoje a gente ficar sentado diante das nossas televisões de 57 polegadas e o livro sagrado fechado, só abre ele na hora que vai com ele para a igreja. É para isso que serve a Bíblia. Isso é um desrespeito com a palavra de Deus. Nossa televisão rompida, grandão, e a Bíblia fechada. E aí nossos filhos se tornam aquilo que nós não planejamos que eles se tornassem. E a gente ainda fica com raiva de Deus. Deus, eu te sirvo na obra há tantos anos. Por que o Senhor deixou a minha filha, o meu filho? Porque você só usou a Bíblia para procurar sermão, para pregar no domingo. Sabe o que eu tenho dito para os meus jovens? Você tem que ser louco pela Bíblia. Eu dou para eles algumas razões. Primeira razão, que você tem que ser louco pela Bíblia, porque a Bíblia é a coisa mais parecida com Deus que nós temos na terra. Crente não tem objeto de adoração, mas a coisa mais parecida, aí eu ensino para eles: olha, pega a Bíblia e fica fazendo carinho nela. Fala assim: Jesus, enquanto eu não tenho o seu rosto para acariciar, eu acaricio a coisa mais próxima que eu tenho no Senhor, que é Deus. Segunda coisa que eu digo, porque o nosso próprio mestre só venceu pela palavra. Jesus não chegou e falou para o diabo: diabo, olha aqui, água mole em pedra dura, tanto bate, aleluia, até que fui. Jesus não usou frase de efeito, Jesus não deu um vastare nele, Jesus disse: está escrito. Se o Filho de Deus usou a Bíblia, eu vou usar o quê? Glória a Deus. Na hora que a tentação vier, que aquela garota da faculdade falar: vamos transar comigo. Eu ensinei para os jovens lá da igreja: quando alguém virar para você e falar assim, vamos para a cama, aí eu já dei para eles a resposta. E outro dia o jovem estava na faculdade, a garota falou: vamos para a cama comigo. Ele falou assim: eu acabei de levantar da cama, eu não estou querendo ir para a cama agora. Vocês vão para a cama? Ele falou: não, eu só vou para a cama para cumprir o Salmo 4, que diz: em paz me deito e logo Terceiro motivo que você tem que ser louco pela Bíblia, porque sobre o que ela diz você não tem que orar, porque são as verdadeiras palavras. Você não tem que orar sobre nada que está na Bíblia. Nada. Orar sobre a Bíblia é idiotice. Está aqui já. Você tem que orar assim: Deus, eu vou votar na próxima eleição na Dilma de novo, ou eu vou votar no outro. Aí você ora. Mas o que está aqui não se ora. Eu estou vendo crente orando sobre o que está na Bíblia e não orando sobre o que não está na Bíblia. Uma convicção muito grande sobre coisas banais e relativismo sobre aquilo que já deveria ter sido dado como certo. A pessoa é flamenguista até o fim da vida, é corintiana até o fim da vida. Ela não discute esses assuntos. Mas coisas do reino de Deus, os dons, poxa, não sei se são para hoje ou não. Enquanto isso, o filho dele está indo para o inferno, a filha dele está indo para a balada, está se tornando lésbica, e depois essa mãe vai ser a última. Eu estou cansado disso. Gente, outro dia na porta da minha igreja, um dos jovens meu lá me contando que arrancou a roupa todinha e arrancou a roupa da namorada toda e quase teve relação sexual na sala da casa da garota com ela, enquanto a mãe lavava a vasilha na cozinha. Ele me contando isso, logo chegou a sogra dele com a mãe dele, as duas. Olha, pastor, nós queremos te agradecer, aleluia, esse menino Luciano, ele é uma bênção. E ele olhando para mim assim, eu olhando para a cara dele assim, mas olha, pastor, esse menino é maravilhoso, ele é lindo, olha, ele é crente, ele é uma bênção, ele é uma coluna espiritual, aleluia. Eu olhando para a cara do Senhor, é assim que nós estamos, os últimos a saber. Estamos achando que os nossos sermões estão entrando dentro dele. Não tem nada entrando. Sabe como que eu preguei mês passado na igreja? E se você me ver pregar, você assusta, porque eu não estou pregando aqui hoje. Eu estou com medo de vocês todos de perto. Eu não estou pregando, já vai começar. Mas outro dia eu preguei na minha igreja. Falei: agora fecha o olho, cambada! Fecha o olho. Não fechou o olho. E agora abre. Eu pus o nariz de palhaço. Vocês estão me chamando de palhaço, que eu estou aqui perdendo meu tempo igual um idiota, pregando esse livro aqui, Muda de Vida Praga. Vou descer o correio aqui em vocês, raça do inferno. Fica vindo na igreja aqui só para pegar as garotinhas. Tá vendo, tá? Pastor, só tem cara de trouxa, seu idiota. Eu te pego de soco, moleque. Que tá gritando com a mãe, que não quer saber de nada. Vou encher sua cara de
soco, menino. Os meus sermões, eles não estão ouvindo. Não estão ouvindo. Falei isso lá no congresso, gente, eu não estou impressionado com meus sermões. Eu sei que eu prego, o pessoal fala assim, que bênção, vamos voltar com essa vida velha. Essa manhã é para a gente se reinventar. É verdade. É para a gente pensar na Bíblia e pensar nos jovens e falar assim, como que eu vou tirar esse buraco que tem entre os dois? Como? O que é mais que eu digo para eles? Olha aqui. Ignorância bíblica é ignorância sobre o próprio Deus. Um jovem da minha igreja perguntou para o outro se Efésios era shampoo. Um outro foi pregar na minha igreja, o pastor falou, irmãos, olha, quando Deus faz uma obra numa família, Ele faz uma obra completa. Por exemplo, Jesus chegou lá na casa lá da Talita e falou, Talita, come. E toda a família come e foi salvo. O Jairo come. Eu falei, não brinca não, pastor. O outro foi pregar lá na igreja e falou, olha, irmão, tem uma mulher na Bíblia que não tinha sorte, é a viúva de Naim. Porque vocês veem bem, morreu o único filho dela e já tinha morrido Naim, o marido dela. Eu falei, não pode, isso aí é o pastor. A Sociedade Bíblica distribuiu outro dia um papel dizendo que 84% dos crentes brasileiros nunca leram a Bíblia toda uma vez e 42% dos pastores nunca leram a Bíblia toda uma vez. Leva-se 22 minutos para ler Efésios. Eu li o Salmo 119 dos meus jovens lá, levou 14 minutos. A gente não sabe nada. Esse livro aqui é um livro para a gente mergulhar nele a vida inteira. Nós somos ignorantes sobre a sua porque a gente não. Eu estou falando aqui para a gente que diz que é o que mais lê a Bíblia. Será que nós estamos lendo a Bíblia? Sabe o que John Stott disse? Acabou de morrer. Eu estou invocado que esse homem morreu. Quem vai tomar o lugar daquele homem? Quem um dia vai ser chamado pela rainha e vai dizer assim, eu te declaro Sir John Stott. Quem a Dilma vai chamar no palácio e vai dizer assim, seja meu conselheiro pessoal? Algum de nós aqui? Sabe o que o Stott dizia? É inadmissível que o pastor tenha uma leitura bíblica mínima, menor do que 3 ou 4 capítulos por dia. Não dá para chamá-lo de pastor. Isso é o mínimo para se ter uma mente bíblica. O que a gente vê hoje, sabe o que é? É um monte de ovelhas nossas mais cientes da palavra de Deus do que nós mesmos. O que mais? Porque quem não tremer diante da Bíblia hoje vai tremer diante das pessoas. É por isso que os crentes estão com depressão. Não mergulham na palavra. Então não tem solidez na hora que as lutas vêm. O que mais? Por que tem que ser louco pela Bíblia? Porque Bíblias fechadas e empoeiradas significam pessoas fechadas e empoeiradas. Meus jovens estão com depressão. Moça de 20 e poucos anos, menina de 19, lindas, só sabem chorar. Sabe por que só sabem chorar? Porque o referencial deles são as pessoas dessa vida, são os Justin Bieber da vida. Enquanto a palavra de Deus está fechada. O que mais que eu digo para eles? Porque quem conhece a Bíblia sempre estará à frente do seu tempo. Eu sou amigo pessoal do pastor Silas Malafaia, meu amigo. Fala muita raiva aqui pra gente. Quantas vezes ele foi na minha igreja? Aí ele começa a citar Romanos 8:31. Que diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aí você vai os 2 primeiros versos com ele. Aí ele engata uma cesta e pá! Vai até lá no Japão. E você parou no meio do caminho. Você sabe que ninguém fica triste. A maior tristeza é a gente não ficar triste. É que a gente está feliz com a nossa ignorância bíblica. Depois a gente fala, por que eu não tenho um programa em cadeia nacional da televisão? Quem conhece esse livro está à frente do resto. E nós temos que comer poeira feliz. Feliz. Obrigado, Deus, que eu estou lá atrás. Porque eu dedico esse livro aqui, eu tenho que ficar lá atrás mesmo. Agora um homem igual ele, que entra para dentro do livro, pode ser polêmico, pode xingar o que você quiser. Você não pode dizer que não é um homem que não conhece esse livro aqui. Se fosse só isso, ele já merecia o crédito. O que mais? Porque quem não examinar a sua Bíblia hoje, um dia será examinado por ela.
Hoje a gente lê a Bíblia, vai chegar a hora que a Bíblia vai ler a gente. Eu digo para os jovens, vocês não estão levando a sério a Bíblia, mas a Bíblia está levando vocês a sério. E qualquer hora dessa a casa vai cair. Mas você sabe o que eu tenho feito com os jovens que mais têm levado eles a amar a Deus e a ser louco por Jesus? É contar para eles as minhas experiências com a Bíblia. Eu estava aqui em Congonhas outro dia no aeroporto, perdi minha Bíblia. Eu arrumei uma confusão tão grande que eu comecei a chorar em voz alta. Parei a Gol, eu mandei passar um rádio para todos os táxis que estavam ali na região para ver se achavam minha Bíblia. 2 rapazes estavam do meu lado e falaram assim: cara, eu não sabia que Bíblia estava tão cara assim. Por que eu estava chorando? Porque é a minha Bíblia. Eu tenho mais 42 lá em casa, mas aquela é a minha Bíblia. E eu ensinei para os jovens: dê mais valor a uma Bíblia do que um iPhone. Dê mais valor mesmo, né? Da boca para fora não. Dê valor à sua Bíblia mais do que seu carro, mais do que seu tênis, 15 bolas. Amém. E eu tenho ensinado isso a eles. Aí descobriram o raio da Bíblia tinha sumido, gente. Foi dentro do táxi, foi parar não sei aonde. Eu arrumei uma confusão, mandei eles mandarem a Bíblia para mim, para o Sedex 10 para eu pagar. E eu me senti órfão 24 horas sem minha Bíblia. Tinha só mais 41 dentro da minha casa. Mas é a minha Bíblia. Eu conto isso para os jovens. Eu conto para eles que um dia eu, minha mãe, meu pai, não sabíamos onde a gente ia morar, se era em Belo Horizonte ou se era em 2 cidades do interior de Minas. E a minha mãe foi ler a Bíblia. Ele leu o Salmo 118, verso 5, que diz: o Senhor ouviu o teu clamor e te colocou no lugar mais largo. Aí nós mudamos para Belo Horizonte, porque mais largo é BH. Então eu digo para eles: tem respostas da sua vida pessoal que você acha que não estão na Bíblia, mas estão. O problema é que você é um preguiçoso do inferno e não aguenta abrir esse livro para ler. Tem que sofrer mesmo. Eu conto as minhas experiências na Bíblia e eu falo muitas coisas para os jovens. Por exemplo, eu conto para eles a minha loucura que eu estou fazendo pela Bíblia esse ano. A minha leitura bíblica diária minha, é 7 capítulos por dia há muitos anos. E a minha vida é muito louca, muito corrida. Esse ano eu não sei dizer quantas noites eu fiquei sem dormir. 5 viagens ao exterior. Aqui dentro do Brasil e dentro da minha igreja, eu participo de 7 cultos por semana na minha igreja. E a loucura que eu estou fazendo por Jesus, pessoal, não é ler 7 capítulos da Bíblia, é um sermão. Você leva mais ou menos de 30 a 35 minutos para ler 7 capítulos da Bíblia. É que eu desafiei os jovens a lerem a Bíblia toda esse ano. E eles estão lendo. Eu tenho jovens da minha igreja que estão lendo a Bíblia uma vez por mês. Eu tenho jovens da minha igreja que leu a Bíblia toda em uma semana. Eu cheguei no púlpito e falei assim: quero ver aqui quem decora os 111 versos mais importantes da Bíblia, que é Mateus 5, 6 e 7. A maior explanação que já foi feita, o Sermão da Montanha. Eu falei assim, um dia no outro jovem chegou perto de mim e falou assim: Jesus sentando-se, viu as multidões, chegou para os discípulos e disse: mas citou 111 versos para mim. Eu falei: menino de Deus, se eu fosse crente, eu ia falar que é macumba. Ele falou: pastor, eu não dormi à noite, porque se você falou que Mateus 5, 6 e 7 é a coisa mais importante da Bíblia, como que eu vou viver sem saber o que é o mais importante? Mas a minha loucura pessoal, esse ano, eu estou lendo o Novo Testamento esse ano pela 7ª vez. Já li a Bíblia toda, já li Isaías 5 vezes, Provérbios 8 vezes. Mas eu vou me assentar diante dos meus jovens em dezembro, no dia da Bíblia, vou sentar com a cadeira, vou abrir o microfone lá no meio e vou dizer para eles: eu estou decorando o Novo Testamento, mas eu estou decorando não palavra por palavra. Eu não consigo ainda, mas eu ainda vou saber todo de cor. Mas eu estou decorando o assunto dos capítulos e pelo menos um verso de cada capítulo. Então o jovem vai dizer 1 Timóteo 3. Eu vou dizer 1 Timóteo 3, o assunto é esse. E toma um verso aí para você divertir com ele. Alguém vai dizer Apocalipse 23. Eu não tem não. Mateus 25. É nóis. Vou falar para ele o que é. Você saber de cor a Bíblia Sagrada. Essa é a minha loucura com Jesus esse ano. É um mínimo de respeito que a gente tem que ter por esse livro. Outro dia foi um juiz federal na minha igreja, Dr. William Douglas. Quem conhece o Dr. William Douglas? Foi entrevistado no Jô Soares. Chegou na minha igreja e falou assim: fique de pé aqui quem nunca leu a Bíblia toda uma vez. Falou com os meus jovens. Eu sou pouco nervoso, né? Eu amei o que ele fez. Ficou de pé 80% dos jovens, mais ou menos como os dados da sociedade dele. Ele disse assim: eu não vou dar voz de prisão a vocês aqui, porque eu estou na igreja dos outros. Mas a vontade que eu tenho é de mandar prender.
Porque vocês fizeram pior do que não ler uma carta de amor. Vocês a leram pelos meios. Imagina a sua namorada te mandar uma carta, você chega no meio da carta e fala: ai, canseira, Jesus. O ministro do Evangelho tem que ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Isso é felicia assim, jogador no banco, para não jogar em lugar nenhum do time. Sabe o que eu tenho descoberto? Nossas ovelhas não vão a Bíblia. E principalmente os nossos jovens não são compactuados com a loucura desse livro, porque quando eles olham para nós, eles não veem essa loucura. Imagina, a gente prega muito normal. O Stott diz assim: como é possível pregarmos de olhos secos? Como é possível pregarmos sem emoção? Nós estamos falando das maiores verdades do mundo, de qualquer forma, de qualquer jeito. É assim que Deus quer que a gente viva a palavra dele. Esse ano, eu vivi grandes lutas na minha vida esse ano, eu gosto de orar agarrado com a minha Bíblia assim. Esse ano teve dias de eu orar tão apertando a minha Bíblia que o meu peito ficou doendo o resto do dia, que as minhas mãos, os meus dedos ficaram dormentes de tanta luta. E o diabo um dia desse falou comigo assim: você é um idiota, esse livro não funciona nem para você nem para ninguém, não adianta nada você ficar agarrado com esse livro, não vai mudar nada. Você está mandando os outros ser loucos pela Bíblia, a Bíblia vai te deixar na mão. Na hora que eu não estava sentindo essa mensagem do inferno entrar em mim, o meu celular recebeu um recadinho de um jovem da minha igreja chamado Simon. Vou ler para vocês verem, cara. Tive um sonho com você, pastor. Você estava subindo o anel rodoviário em frente ao motel Forest Hill, indo em sentido a Pampulha. Você estava exatamente no meio da rodovia, andando em cima da faixa na contramão. Eu desci do carro e parei para ver o que estava acontecendo. Você reclamou de algo e se foi. Mas eu sabia que, apesar do grande tumulto que você estava causando, você estava bem. Porque você estava de terno, com a Bíblia na mão esquerda, na altura do peito, como se estivesse protegendo o coração. Você estava cansado, cabisbaixo, porém continuado. Você pode estar aqui hoje cansado e cabisbaixo, mas se você priorizar esse mundo, você não vai. O diabo disse para mim: você está segurando esse livro igual um idiota. Na hora Deus usa um jovem para me mandar um recadinho para dizer: eu vi você segurando um livro. Não para de segurar um livro. Não para de segurar um livro. Esse ano eu sepultei meu avô. Ele morreu em fevereiro. O meu grande herói da fé é o meu avô, Vô Barreto. Vô Barreto andava armado. Um dia nós chegamos na casa dele. Ele falou assim: quero mostrar minha nova arma para vocês. Tirou a Bíblia. Ele falou: eu me converti. O meu pai riu na cara dele. O senhor é um homem violento que já matou pessoas. O senhor virou crente? Ele falou: virei. Meu avô, depois que converteu, deu Bíblia para a maioria dos presidentes da República, desde Getúlio Vargas até o Lula. Ele leu a Bíblia toda mais de 100 vezes. E o Novo Testamento ele não sabe quantas vezes. Um dia eu cheguei na casa dele e ele mandou fazer um patamar assim no canto da parede. Ele colocava a Bíblia lá em cima. Eu cheguei na casa dele e a Bíblia estava em cima da mesa. O meu avô quase bateu em mim e na minha avó. Quem pode saber daqui? Eu falei: calma, por quê? Porque eu li que os muçulmanos não aceitam que o Alcorão fique da cintura para baixo. Então nessa casa a Bíblia tem que ficar aqui em cima. Se eu pegar essa Bíblia para baixo desse negócio aqui, eu vou distribuir soco aqui. Era assim o meu avô. Sabe como é que era meu avô? Ô Lucinho, que bom que você chegou. Até que enfim chegou alguém nessa casa que dá para eu conversar sobre Bíblia. Sabe, meu filho, quando Josias reinava em Israel, ao mesmo tempo que Joacás reinava em Judá, quando o profeta Natan, eu falei: não estou sabendo nada. Ele virava para minha avó Mariquita e falava: ô Mariquita,
Que tipo de pastor é esse, Mariquita, que tem no mundo? Tá sabendo de nada de Bíblia, Mariquita? Ó Senhor, eu tenho que discutir com a tua palavra, sobre a tua palavra só contigo, né, meu Pai? Não tem ninguém nessa terra que entenda o teu livro sagrado a ponto de poder conversar comigo de igual para igual. É assim, meu avô. No leito de morte dele, ele sofreu de mal de parto, a gente tinha esquecido de todos nós. É muito difícil eu falar isso aqui sem. Ele já tinha esquecido de todos nós. Mas nas 2 últimas noites que ele ficou acordado, a minha tia Leda ficou sentada do lado do meu avô. Ele não reconhecia a tia Leda, não me reconhecia, não reconhecia meu pai, não reconhecia ninguém. Mas da hora que sossegava no hospital até de manhã, o meu avô não parou de citar a Bíblia capítulos inteiros. No ano em que morreu o rei dos reis, eu vi o Senhor sentado sobre um alto, sobre um trono. As abas de suas vestes tinham tempo. Aí mudava para as bem-aventuranças. Aí mudava para os 10 mandamentos. Aí ia mudando. 2 noites seguidas. Na manhã do dia que ele ia morrer, sabe quais foram as últimas palavras do meu avô nessa terra? O médico chegou a colorar e falou: Senhor Barreto, o senhor não está bem, eu tenho que medicar o senhor agora. Foi pondo a mão nele, ele falou: tira a mão de mim. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor primeiro. O senhor já leu a Bíblia hoje? Esse é o título do sermão que eu preguei no sepultamento dele. Você já leu sua Bíblia hoje? Meu avô morreu. Depois que eu preguei, eu segurei as mãos do meu avô dentro do caixão. Eu falei: vô, eu não vou te envergonhar. Não vou envergonhar o Senhor, nem o Deus do Senhor. Eu vou levar esse livro por onde eu tiver que levar. Eu vou mostrar para os meus netos, para os meus filhos, que vale a pena viver igual o Senhor me ensinou. Aí meu avô morreu. Deixou um sítio, deixou uma casa na cidade e deixou um carro. Ninguém moveu uma palha para poder pegar o dinheiro do meu avô ali, porque minha avó já morreu também. Você sabe que teve briga lá em casa para poder ficar? Com a Bíblia dele, minha tia folgada, meus primos tiradinhos. Quer ficar a Bíblia não voou, e a Bíblia não voou. É essa Bíblia aqui. Eu tive que ameaçar a pena, me assistir lá. Nós estamos numa corrida de bastão, gente. E o que eu estou notando é que a gente não está conseguindo passar esse bastão para a próxima geração. E nós estamos felizes porque ela está só na nossa mão. Será que nós vamos levar ela para o caixão? O meu avô fez o papel dele, ele não levou para o caixão. Ele me humilhava, mas ele me desafiava a ler a Bíblia. Está aqui, ó. O maior bastão do mundo. Eu não troco essa Bíblia em todo esse museu da Bíblia que está aqui embaixo. Porque toda hora que eu, às vezes, estou triste, eu abro essa Bíblia. Igual eu abri ali agora. E eu li um negócio na aba da Bíblia que falou muito comigo. Parece que meu avô sabia que um dia eu ia pegar essa Bíblia. E ele deixou recados aqui para mim que mudaram a minha história. Você é louco pela Bíblia, é? Você tem levado essa geração a ser louco pela Bíblia? Você tem desafiado seus filhos, sua igreja, a fazer loucuras por Jesus e loucuras pela Bíblia? Você tem levado a sua esposa e você a fazer um negócio além do normal? Olha a tragédia que a gente pode estar vivendo. Nós podemos ser os grandes impressores desse livro e não amar esse livro e não ler esse livro. Fazer a obra de Deus não é mais importante do que cuidar do nosso relacionamento com o Deus da obra. Eu acho que Jesus prefere mais que eu leia meus 7 capítulos da Bíblia todo dia do que eu leve 7 jogos a ele todo dia. Porque se eu não tiver com esse livro dentro de mim, eu vou levar o que para quem? Eu vou começar a abrir minha boca para falar besteira. E é isso que eu tenho visto em muitos cultos. Não adianta aeróbica, não adianta chamar o pregador Lu, não adianta trazer. Olha, o jovem está com sede, só que ele está procurando uma loucura maior do que a que ele está vivendo. E nós temos que apresentar essa Bíblia, essa palavra, como a maior loucura do mundo. Um amigo meu, um pastor, aqui de São Paulo, consulado americano, tentar o visto. Chegou lá, sou pastor, estou querendo ir nos Estados Unidos. Não é? Você é pastor? Sou. Cita para mim os 10 mandamentos. Adivinha o que aconteceu? Ele vai ter que continuar. O visto foi negado.
Não sabe os 10 mandamentos, a referência, onde fica. A mulher deu uma chance. Então aonde fica?